Já está rodando. Já está rodando, é só conversar. Tu vê, né? Aqui nesse balcão surgiu a ideia de nós fazermos esse podcast. Mas fundamentalmente porque temos várias ideias e várias situações de conversa que a gente vai amadurecendo no dia a dia sobre todos os tipos de conversa, né? Espiritualidade, vida, a barbearia, terapia. O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo que nós nos reunimos, né? Surge alguma coisa. Hoje estamos aqui nesse frio, tomando um chopp. Um choppzinho. Porque é a primeira vez que nós estamos começando a conversar, né? Luciano Shiva. Renato, Barba Ruivo. Renato Sodré. Renato Sodré. Depois a gente corta. Mas a gente já falou muita coisa interessantíssima para a humanidade e não gravou nunca, né? Já percebeu isso? Exatamente. Coisas profundíssimas que se a pessoa pegar só um pouquinho já ia melhorar a vida dela. Falamos muita coisa, né? Muita coisa da nossa vida, dos lugares por onde passamos, né? Muito da vida espiritual. Acho que a gente pode contar também como é que nós começamos nessa questão de falar da espiritualidade, de viver a espiritualidade na nossa vida, né? Tu lá aos 7, 8 anos de idade, eu bem mais tarde, né? Por motivos da vida, né? Motivos da vida, perdas e tal, me levou a me concentrar e conhecer um pouco mais da espiritualidade, né? Que eu acho que é o que foca a nossa vida, né? Que aí vem o autoconhecimento também, né? A gente vai ter que renovar não, a gente vai ter que repetir todos os assuntos que a gente já teve. Eu acho que... Inclusive, um contando a história da vida do outro para o outro. Exatamente. Sim, vamos repetir nossas histórias, vamos conversar. Agora a Reva aí já falou alguma coisa também, alguma coisa, a Reva é o cão da casa. E vamos conversar sobre isso e futuramente teremos convidados, teremos gente participando aqui também, né? Que é também um pouco do nosso objetivo. Mas temos muita coisa para recontar. E a história de como é que tu iniciou a barbearia, tu vai ter que contar de novo. Isso vamos contar, né? Vamos contar. Sim. Vamos contar. Mas contamos agora ou contamos uma outra situação? Quando tu quiser. Mas essa história que tu conta de como tu fez a barbearia é uma coisa de coragem que eu admiro até hoje. Assim, se tu conta isso para o mundo aí fora, que é um monte de gente que tá sempre com medo, né? Na realidade, eu conto para muita gente dentro da barbearia. Eu tenho muitos clientes aí, camaradas bem-sucedidos, executivos, diretores de empresa, né? Que quando eu conto essa história, o pessoal pensa assim, pá, será que eu vou ter coragem de mudar? Tenho vontade de mudar, né? Não estou mudando. Por que eu não estou mudando e tal? Quando eu conto essa história, eu vejo que o pessoal pensa assim, pô, há uma oportunidade de mudar, né? Essa mudança eu fiz aos 47 anos de idade. Vou contar um pouco dessa história, então. Conta um pouco dessa história. Ainda é teste, a gente não sabe nem se o áudio está bom, mas depois repete. Vamos ver. Na realidade, aos 47 anos, eu saí da concessionária Fiat que eu trabalhei por 19 anos como gestor de vendas, né? Fazia a gestão de carros novos e usados. E quando saí dessa concessionária, surgiram oportunidades, né? Um grupo grande contactou comigo, fez uma proposta. E quando eu saí da concessionária, era um momento de muitos feirões, né? Era um feirão a cada bimestre, né? A cada 2 meses. A cada 2 meses tinha um feirão no shopping. E esse feirão ia até 10 horas no sábado e no domingo próximo aí ainda tinha que trazer os carros. Além de nós trabalharmos de domingo a domingo, né? Claro, existia uma folga e tal, mas a gente trabalhava de domingo a domingo. E quando tinha ainda feira no shopping, tinha que trazer os carros de lá. A gente não usava cegonha. Imagina tu entendeu para fazer tudo isso. Não usava cegonha, que é o caminhão que transporta. Os vendedores tinham que trazer. Então, no final de feira, tinha que pegar os vendedores e dizer, aí, pessoal, vamos levar os carros para Canoas. Isso lá de Iguatemi, né? Vamos levar os carros para Canoas e tal. Imagina o contentamento do vendedor, gente, para levar o carro, trazer o carro para Canoas, 10 horas da noite no domingo. Feliz da vida. Então, isso tinha que administrar tudo isso, mais o dia a dia, muito trabalho. Sexta-feira, por exemplo, entrega de carro, aí tu está entregando muitos carros lá, daqui a pouco
problema com o carro lá. Adivinha onde é que o cliente vai parar? Na mesa do gerente. Então, claro, eu era pago para fazer isso, mas com poucas folgas e muitos dias trabalhados... E muita incomodação. Isso fica... Com o tempo tu vai... Não teve reclamação, mas com o tempo tu vai pensando, pô, podia mudar disso. Quando eu saí, eu recebi uma proposta de um grupo que estava abrindo em Canoas aqui, Volkswagen, né? Da Guaibacara, inclusive. E os caras me fizeram uma proposta com o mesmo salário que eu tinha praticamente de 19 anos na concessionária que eu estava. E quando fizeram a proposta e tal, daí falaram, Renato, nós queremos só que a psicóloga te entreviste. Eu digo, essa semana eu estava fazendo um curso no Sebrae, essa semana eu estou no centro de Porto Alegre, não tem como ir. Tá, a gente manda a psicóloga aí então. Daí mandaram a psicóloga lá, ela me entrevistou. Psicóloga naquela época era mesmo mais fechada, né? Não era muito fofo. Isso faz 47, 11 anos. Não, ainda já estava tranquilo. Então, mandou lá, entrevistamos e tal. Na outra semana, me liga o diretor e diz, Renatão, vamos começar a semana que vem. Tchê, me deu uma tremedeira e um suador, né? E eu não estou preparado para começar, não estou, né? E na realidade, trabalho nunca foi problema para mim. Sempre trabalhei muito, né? Era mais a expectativa do novo ali. Mais expectativa do novo e não a expectativa do novo, mas eu sabia que eu ia voltar para o mesmo ritmo que eu já estava. Sim, aquela coisa toda. O novo não assim, sempre tive muita coragem assim, de mudar e tal, né? Tanto que quando eu mudei do mercado, eu era gerente comercial da SEG, que era uma empresa de vigilância, a maior empresa do Brasil, tinha 11.500 homens na época. Aqui nós começamos com 650 quando eu entrei, né? E quando eu saí estava 1.130 vigilantes. Que tem carro forte também? Ela tinha carro... Na época ela não tinha mais carro forte, já tinha vendido. Né? Já tinha vendido, mas era só vigilância. Então, nesse período que eu fiquei 1 ano e pouco, nós conseguimos aumentar muito, né, o efetivo dela aqui no estado. E eu saí da SEG para ser vendedor de veículos, na antiga Maggiore. Eu fui para ser vendedor de veículos. Então, eu tive coragem de mudar. Então, coragem não era o problema de mudar, o problema era de voltar naquele ritmo alucinante de domingo a domingo. Então, me deu aquela tremedeira, aquele suador, e eu... Olha, tia, nesse meio tempo eu recebi uma proposta e aceitei. Aceitei a proposta, né? E, então, não vou começar a semana que vem com vocês, né? Porque eu já tô empregado. Daí o camarada me disse, Renato, não tem uma negociação que a gente possa fazer aí para te ficar conosco? Tu imagina, né? Já, um salário que eu tinha 19 anos na outra concessionária. Isso 2014, né? Já passava de 10 mil reais na época, né? Já dava para tomar um refri. Em torno de 15 mil reais naquela época, né? E o cara falou, não tem uma negociação, Renato? E o cara dizia assim, ó, eu dizia no caso, né? Não tem negociação, porque eu não parava de tremer e suar. E aí, não, então tá, Renato, a gente agradece e tal aí. Tu estava ainda naquela pressão que tu falou ali antes. Sim, tinha me desligado da concessionária Fiat, né? E estava naquela pressão, né? Ainda, né? Sob efeito de tudo aquilo que eu vivia, né? Que não é reclamação, realmente é muita carga horária. Era uma empresa familiar, uma empresa boa de trabalhar, mas uma empresa que exigia bastante, né? Em determinado momento eu assumi a área de vendas, de novos, de usados, a lavagem de revisão, a revisão, e ainda dava suporte para as filiais. Então tanto que eu conto uma história que, voltando um pouquinho, eu conto uma história que um vendedor meu foi promovido para uma das filiais, e eu o indiquei, né? E aí passaram-se 3 meses, eu chamei ele, né, ele estava passando no salão de vendas, eu digo, vem cá, fulano, senta aqui, quero conversar contigo. Fala, Renato. Eu digo, tchê, eu quero te perguntar como é que tu está nesses 3 meses que tu está gerenciando uma filial. Renato, eu estou tomando remédio para os nervos. Eu digo, você está tomando remédio para os nervos? E quando tu me olhava lá da tua mesa e me olhava aqui na minha mesa, o que tu pensava? Eu sei o que tu pensava. Que tu não trabalhava. Eu digo, pois é, eu estou te chamando aqui justamente por isso. Né? Tu pensava assim, pô, Renato não trabalha. E aí ele disse assim, pô, Renato, tu toca a matriz, tu dá um suporte para nós e tu toca mais do que só os novos, né? Tu toca usados e toca outras coisas aí. E, né, na época lá, há 15 anos, né? Sim. E eu tô há 3 meses lá tomando remédio para os nervos. Eu digo, cara, não é mole, né? Mas é quando a gente olha do outro
de outro prisma, a gente não consegue ver o que está acontecendo lá. Então, na realidade, eu cito isso para ver assim, o envolvimento que a gente tinha, né? E por que eu tomei a decisão. Tomada essa decisão, né? Não vou ir. O diretor da Goiabacari desligou e tal, e eu liguei para a Vanessa, né, minha esposa, Vanessa, recebi a proposta, assim, de fechamento, né, e não aceitei, porque comecei a tremer e tal. Tá aí, como é que tá? Agora eu estou feliz, parei de tremer. E aí eu decidi, não volto mais para a concessionária. Né, não volto mais para a concessionária. Aí, moral da história, eu vou fazer um negócio que eu já tenho vontade de fazer. Vou fazer um curso de barbeiro. Fiz um curso de barbeiro, aí estou terminando o curso de barbeiro, e um amigo meu tem uma barbearia quase centenária, lá na 24 de outubro, não existe mais agora a barbearia, fechou. E disse, Renato, tu não quer assumir a barbearia aí? Né? O pai dele tinha falecido e tal, a barbearia tinha 75 anos. Eu digo, olha, tia, interessante, fui lá, dei uma olhada, digo, mas a gente vai ter que dar uma reformada e tal. Daí ele disse assim, tá, o que tu acha que tem que fazer? Tem que fazer isso, arrumar essas cadeiras e tal. Se não tem dinheiro, eu te empresto agora, né? Me paga e tal. Daí ele disse, não, vamos fazer então. Mas ele tinha dinheiro, daí ele fizemos. Eu trabalhei quase 2 anos para ver realmente se era aquilo que eu queria. E no meio do automóvel eu tinha acesso, eu era conhecido, né? 19 anos na mesma concessionária, mais 3 anos e pouco em outra concessionária. Então, às vezes eu dava entrevista, né, para o Renato Rossi, às vezes nos feirões da Fiat, RBS, eu dava entrevista e tal. Quando eu postei a minha foto de barbeiro numa barbearia, né, porque até então eu não era dono de barbearia, eu era barbeiro. Agora tem o dono disso aí tudo que aparece aí atrás e mais pro outro lado que ninguém vê. Mais ou menos isso. E aí eu vou assumir, né? E fui para essa barbearia lá na 24 de outubro, quase com a Nova York. Era chique assim que nem a tua? Não? Era uma barbearia antiga, assim, sabe? Não era uma barbearia chique, mas uma barbearia muito bem frequentada, né, no bairro ali, sim, sabe? Tradicional, 70 e poucos anos de mercado, sabe? Muita gente, atletas, gente assim, conhecidas do bairro Moinhos de Ventos ali, né? Eles tinham um serviço bom, então? Eles tinham um serviço bom, né? E aí comecei a trabalhar lá. Né? Trabalhei quase 2 anos, vi que era o que eu queria fazer, né? Reformei tudo aqui, depois a gente vai olhando aqui, tá? Aqui é uma parte, ali atrás ali, ó, é a barbearia, tem 3 cadeiras aqui, mais uma do lado de lá. Então somos Nós vamos fazer vários cenários, né? Vamos lá nas cadeiras. Tem bastante coisa para a gente mostrar. Tem bastante coisa para a gente mostrar aqui. Então, o que aconteceu? Fui trabalhar lá quase 2 anos. Bom, é isso que eu vou fazer. Aí reformei aqui, né? Eu tinha já. Lá que tu aprendeu, então. Lá que eu aprendi. Lá que eu aprendi. Eu já cortava cabelo assim. Meu pai cortava cabelo também, né? Meu pai era militar, sabia cortar cabelo. E eu já cortava assim de vez em quando, sabe? Cortava. Uma vez na praia, o cabelo da mãe da Vanessa queria cortar curto e tal. Eu digo, deixa que eu corto, papai, cortei e tal, né? Adoraram e tal. Minha prima, uma vez eu cortei o cabelo dela, sabe? Então, né, eu tinha gosto assim pelo negócio. Porque isso há 25, 27 anos atrás, eu e um amigo meu que era vendedor também na época, fomos fazer um curso de corte de cabelo, né, que na época não tinha barbearia, assim, era corte de cabelo. E aí fizemos o curso e deixamos aquilo na manga, sabe? Só que nunca trabalhamos, eu tive que refazer, me especializar, fiz outros cursos também depois, né? Mas moral da história, aí eu reformei, fiz algumas coisas aqui, ampliei, mudei algumas coisas, né, que vocês vão ver depois, e aí comecei aqui. Dia 7/6/2016, eu abri aqui, né, eu tinha 4 cadeiras, a ideia era não botar ninguém, porque eu queria trabalhar sozinho, porque eu já tinha trabalhado com muita gente, não queria trabalhar com mais ninguém, né, trabalhar sozinho, com a cadeira antiga, que está aqui na frente, aqui, que era de uma barbearia lá do bairro Niterói, aqui em Canoas, né, uma barbearia também com muito tempo de Mota, barbearia Mota. Algumas pessoas que cortam hoje aqui cortaram nessa cadeira quando eram crianças lá em Niterói. Uhum. Então, abri. Primeira pessoa que entra aqui é o meu primo de Nova Petrópolis, casado com a minha prima, o Rubem Basile. Pelo menos a família veio primeiro. O Rubem Basile, muito legal a atitude dele, assim, sabe? Pô, ele mora em Voti, né? Hoje eles moram aqui em Porto Alegre, moram em Voti, mas morava em Voti na época. Não lembro se tinha apartamento aqui já. E ele nem sabia a tua competência ainda. De repente eu arrancar a orelha dele fora, sei lá. Corríamos esse risco, né? E aí, abri o portão lá, entra o meu primo, né? Corta o cabelo comigo e tal. E eu digo, não vou te cobrar. Não, né? Primeiro corte,
né? Daí, ele foi íntegro, assim, de dar apoio mesmo. Sim, né? Veio para me dar apoio, né? Ele não veio para ganhar um corte. Eu sou muito grato, né, ao Rubem Basile lá por isso, né? Meu primo do coração, né? Não é de sangue. Vou mandar um corte para ele, um cortezinho só para ele ver. Eu tenho aí. Então, aí começamos. Primeiro dia 7/6/2016, atendi 6 clientes. Abri e atendi 6 clientes. E assim, já de saída? Assim começou. 6 de saída? 6 de saída. E aí, 6 que é de limpeza. Que é de limpeza. Limpou o passado e vamos em frente. É um dos números do Tesla, né? 3, 6 e 9. Né? Nicolas Tesla. E aí começou a nossa vida de barbeiro. Né? E o movimento foi aumentando. Aí coloquei mais um barbeiro, coloquei outro barbeiro. A Vanessa era cabeleireira, né? Se especializou, fez cursos de barbeiro. Né? E também começou a trabalhar. Então, somos 4 hoje aqui, né? Trabalhando. E foi aí que eu mudei minha vida. Né? Nós estamos hoje em 2023, atravessamos aí aquele momento mais delicado, conseguimos sobreviver bem, graças a Deus. Né? Temos uma clientela fantástica aqui. Eu costumo dizer que a gente não tem cliente ruim. Eu não tenho cliente ruim, sabe? Eu tenho só amigos que sentam na minha cadeira. Impressionante, graças a Deus. Por isso está sempre batendo papo quando está ali cortando. Sempre batendo papo. Sempre tem assunto. A gente participa de festa da família deles, sabe? Nasce filho, eles fazem questão de vir aqui trazer o filho para a gente conhecer, sabe? Então, é fantástico esse mundo de barbearia, essa barbearia aqui que a gente fundou, que a gente está trabalhando, né? Logicamente, o nosso papo não vai ser de barbearia, isso é apenas um fato que me trouxe para a barbearia. Mas eu vou fazer uma edição disso que tu falou ali da parte da barbearia para tu botar de propaganda. Legal. Se saiu bem no áudio, eu vou fazer a edição daquilo ali, porque ficou bom. Legal. Então, aí que nós mudamos a nossa vida. Hoje, graças a Deus, estamos aí. Inclusive, é o mês de aniversário da barbearia. Fizemos aniversário agora, 7 anos, né? Dia 7 de junho, fizemos aniversário, 7 anos de barbearia. Então, contei um pouco da minha história aí, né? Não tem como esse podcast dar errado, né? Porque nós dois falamos bem, já percebeu? E a gente é convencido. Mas sabe o que você estava falando aí? E eu tive uma ideia. A gente tinha dito podcast fora da caixa, né? Fora da caixa. E se fosse... Não, saia da caixa. Nós colocamos. Falamos fora da caixa e depois mudou para saia da caixa. Saia da caixa. Que aí nós ia fazer um logotipo de uma caixa de saia. Sim. E se fosse caixa de saia? Porque aí todo mundo que ia ler ali ia ver, vai ter mulher, vai ter nós dois. Ao mesmo tempo que é a caixa que simboliza o mundo aí, dentro da cultura. Sim. E de saia, ou seja, indo para lá e para cá e balançando conforme as coisas... Conforme dá para sair, conforme dá para... Sim. Pensei assim. Saia da caixa e caixa de saia. Pode ser, vamos ver. Vamos evoluir. Evoluir. Porque nós vamos conversar de muitos assuntos aqui, né? E, fundamentalmente, assuntos que melhorem a vida de quem está nos escutando e a nossa própria. Porque, normalmente, quando a gente está falando, a gente fala para a gente mesmo escutar, né? Sim. Então, acho que essa é a ideia. Mas achei muito legal. E todos nós estamos na caixa, né? Todos nós estamos na caixa. Damos um pulinho fora da caixa e retornamos para a caixa. A gente não consegue ficar fora o tempo todo. Só se virar mendigo. Claro, isso nós vamos abordar. O eremita. Também. Isso nós vamos abordar, porque é a concepção de vida, né? Vem da religião, né? Que nos coloca dentro da caixa, né? Nos cria um problema para nos criar a solução. Sim. Né? Então, nos coloca dentro da caixa. E nós vamos conversar isso. Por isso, esse nome, né? Que surgiu dentre tantos outros que a gente debateu. Sim, né? muitos. Viemos debatendo já há um tempo, já o nome. Né? E esse nome é o que mais se aproximou, porque a gente realmente vai falar aqui de assuntos que tirem nós da caixa. Não é que nos tirem e não nos traga mais para a caixa, mas que nos tirem... Por um instante, faça a gente expandir o pensamento para aquilo ali. Isso aí. Né? Que a gente consiga expandir o pensamento, o sentimento, né? E o amor em relação a todas as pessoas. Porque na medida que a gente consegue se autoconhecer, a gente consegue amar melhor, né? As pessoas. Eu não falo de amor de sexo, não. Eu falo amar no todo, amar nosso trabalho, amar as pessoas que entram na nossa vida, os nossos amigos. Não significa que a gente não falhe. Vamos falhar quase até a hora de partir. Mas vamos acertar muito mais que falhar. Isso aí. Nosso teste está feito. Vamos ver agora se ficou boa. Mas antes de terminar, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história.
A minha história... Como é que tu virou terapeuta, conhecido, fundou o Emaná, que foi um movimento muito grande que eu participei, né? Participei de estar lá, né? Como é que conta um pouco da tua história de vida aí para gente saber. A nossa história, a minha, a tua, ela tem desafios, né? E esses desafios fez a gente crescer, pelo que eu percebo assim no tempo que a gente vem conversando. E a partir do momento em que a gente teve que se desafiar, cada um na sua vida, no seu caminhar, isso despertou as nossas potências. Isso porque a gente nasceu numa época em que as pessoas acreditavam demais na dor. Hoje ainda acreditam na dor. Mas na época que a gente nasceu, tu tem 10 anos a mais que eu, né? Era um pouco mais dolorido. Era mais dolorido, e na minha também era dolorido. Então, eu passei fome lá quando criança, tive que trabalhar desde cedo para conseguir levar leite, levar pão, essa parte triste que muita gente tem, né? Mas, em algum momento, eu tive que perceber que eu tinha que mudar de vida. E isso foi quando eu cheguei na Habitasul. É uma história com 15 anos. Eu quero contar só a chegada na Habitasul. Manda bala. Hoje. Manda bala. A chegada na Habitasul era o seguinte... Eu, nessas indas e vindas, eu tinha um padrasto que era médico, e as pessoas até hoje pensam, eu não lembrava disso, eu botei aquela história, Renato, no Facebook, sim, agora aquele textinho ali, no muito Facebook, legal, falando sobre o meu início, falando sobre as nossas crenças que a gente tem, né, em relação à prosperidade, e uma tia minha lá de Santa Catarina, que há muito tempo não via, já está com 80 e tantos anos, ela simplesmente me chamou em boxe assim, mas aos 8 anos tu estava com o Dejaunir, que é o nome do meu padrasto, né? Sim. E ele era médico, tu não passou fome. Ela não sabe. E isso é um monte de gente. Depois eu me dei conta que eu nunca me dei conta. Ela que me ligou assim, sem saber que estava me ligando. Ela não sabe que ele tinha um monte de mulher, um monte de família. E a nossa família lá, a gente morava num porão, e era uma geriatria em cima. Sim. E os velhinhos passavam fome. Ele pegava todo o dinheiro e passavam fome. Caramba! E a minha mãe com 3 filhos e mais para resolver as coisas dos velhinhos e fazendo acontecendo e acabando a comida. Então é por isso que eu tive que sair a trabalhar. Vou fazer um cortezinho, depois tu faz o cortezinho, tá? Aí continua. Conversa olhando comigo para lá. Mas aqui, né? O podcast é aqui, né? Também? Não é na câmera. Então tu tem razão. Então tu tem razão. Tu aqui tem razão. Isso aí dá para deixar. Sim. E o que aconteceu? Eu tive que me mexer ali. E saí da casa do meu padrasto com 14 anos e pouco e fui para rua. Vivi na rua vários meses. Assim, na rua? Na rua. Vivi na rua vários meses. Dormindo na rua? Dormindo na rua, dormindo na casa de conhecido de vez em quando, dormindo na casa de desconhecido também. Foi um tendel lá no Oswaldo Aranha. Velha e boa Oswaldo Aranha, que hoje em dia não é tanto de noite, né? Mas a noite do Oswaldo Aranha era maravilhoso naquela época. E uma noite eu estava num dos bares lá, que eu esqueci o nome agora do bar. Bar do João? Não, lá para a esquina. Na cheia do parque? Acho que era. Estava sentado e batendo papo com os caras que eu fiz amizade ali. Ou Luar, que é bem na esquina. Luar. Que eu tenho facilidade de fazer amizade. E fiz amizade com os caras, estava sentado ali, né? E um cara percebeu que eu era bem de fala, eu conversava bem, mas ele percebeu que eu era da rua naquele momento ali, né? Mas ele não me viu como sendo da rua. Ele sabia que eu estava na rua, mas ele não sentiu na minha alma que eu era da rua. Viu que tinha algum motivo para te estar ali. E ele perguntou, tu quer um X? E eu disse, quero, né? Quero, agradeço muito, né? Não pedi nem nada, eu nunca pedia. Eu ia só conversando. E ele me deu um X. E em determinado momento, tomara que esse vídeo chegue a ele, eu vou mandar para ele. E em determinado momento, ele começou a perguntar da minha história, perguntar o que tinha acontecido. Aí contei as partes tristes, tudo, né? Ele percebeu que eu não estava inventando, porque tem gente que inventa a parte triste para conseguir comida, e não era o meu caso. E aí ele foi percebendo ainda mais que eu não era da rua, né? E aí ele me pegou uma cadernetinha dele e um pedacinho de papel e escreveu lá quem é que eu tinha que procurar na Habitasul, na João Manuel 192, até hoje. Exatamente, é Manuel 192. Não lembro o nome do bar, mas lembro o nome do trabalho, Capricórnio, né?
Se fosse Sagitário, lembrava o nome do bar e não do trabalho. Então lá os prédios da Habitasul hoje que não estão mais com a Habitasul. Né? Até hoje estão os prédios lá. É. E ele disse para mim ir lá procurar o Renato, que não era tu, mas era o chefe do RH lá, né? E que ele ia deixar meu nome lá quando ele passasse lá, que eu fosse lá depois de 2 dias, que ele deixava meu nome lá. E nem acreditei, mas peguei o papelzinho e tudo, né? E o nome desse cara é Ney Lisboa. Então eu vou mandar para eles aí. Ney Lisboa. Ney Lisboa, não sei nem se ele estava bêbado no dia, parecia. O símbolo da cultura gaúcha e da música, né? Sim. Ah, sensacional. Ele não deve nem lembrar dessa história, porque se é normal para ele ajudar alguém na rua, então ele deve ter ajudado centenas, né? Que a gente vê que o cara é um cara bom. Ney Lisboa. E eu disse, eu não sabia se eu ia, se eu não ia. E quando eu cheguei na portaria, né? E dei o papelzinho que tinha o nome do Renato, e eu tinha dado meu nome para Ney Lisboa, e estava meu nome na portaria. E ele disse, não, vai lá no 4º andar. E só um pouquinho aqui, aí deu um crachazinho, tinha que alguém me acompanhar, essas coisas assim, né? Sim. Eu era de rua ainda, mas eu tinha ido na casa de um amigo, Paulo Henrique, até hoje, que era amigo da maçonaria, né, da Ordem do Molay, e botei roupa dele para ficar mais ou menos apresentável. E quando eu comecei a conversar lá com o Renato de lá da Habitasul, ele disse assim, espera aí, esse teu sobrenome aqui, eu acho que eu conheço alguém com esse sobrenome. Vem comigo, vamos lá. Sobrenome? Né? Era Severo. Né? E a minha avó era Bandeira Severo. E Bandeira tinha para tudo que é lado, mas Severo não tinha muito. Sim. Né? E aí, vamos lá comigo nas telefonistas que eu quero. Quando eu cheguei lá, minha avó trabalhava na Habitasul. E aí, a partir daquele momento, que muito tempo que eu não via ela, por questões de padrasto e de abacuado, ela me levou para morar com ela e eu comecei a trabalhar na Habitasul. E assim a minha vida começou a se desenvolver, assim, pelo acolhimento da avó, pelo acolhimento do Ney Lisboa, acolhimento do Renato. Né? Isso foi muito especial. Assim. Que legal, cara, que legal. Quando é para dar certo e, logicamente, a gente tem que cooperar, né, para acontecer isso, né? Tu vê só que história, né? Tu tá na rua e daqui a pouco... Até comendo X na rua. Tu tá empregado, né? E, sim. E ainda mais indicado por um cara aí que é um símbolo gaúcho, né, cara? Muito legal sim. Isso. Foi muito legal. Já é o começo das nossas histórias. Então, a gente vai dar um stop ali para nós testar como é que ficou o microfone, como é que ficou o áudio, e qualquer coisa a gente vai fazer uns cortes aí para botar já, postar uns pedacinhos aí, né? E ficou bom. E interessante que nós vamos falar aqui sobre muitas coisas, né? Muitas coisas do cotidiano, muita coisa da vida, relacionamento, perda, religião, fé, né? E por aí vai, né? Isso aí. Vamos um de cada vez, aos poucos. Aos poucos. Só para dar ideia do que realmente... E encher o canal de coisa e a galera vai gostar. Tenho certeza disso. Tu sentiu energia boa aqui? Eu senti energia muito boa. Com certeza. Enquanto a gente estava aqui conversando. Com certeza. Senti uma coisa assim, uma harmonia. Acho que essa harmonia até vai prejudicar o microfone. Mas senti uma harmonia. Depois os microfones a gente ajeita. Convidamos a todos a desfrutar dessa harmonia aí. Que exatamente. É um tempo que a gente tirou assim para nós, né? Para nós e para quem estiver querendo conversar um pouco, escutar um pouco. Que você possa levar essa harmonia para casa. Saia da caixa.